Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Em um oceano gigante imaginário, talvez multidimensional ao navio. Ele é enorme nessa parábola. E você encontra com ele na noite. Você pode ver. Sua enormidade não é uma boa palavra, simplesmente ele é imenso. Conforme ele força sobre o oceano, como tem feito por éons. É um que tem uma passagem onde você pode ver. Ele está bem alto em cima da água quando é embaixo. Você não pode nem mesmo imaginar como isso poderia ser. Brevemente, você capta o nome em uma pintura já descascando. Começa com um H. E o nome do navio é Humanidade. O navio está afundando, eu sei que ele está, ele disse. Porque um homem de pelo menos 50 culturas abaixo da promenade, da esplanada, um deck para onde muito poucos vão, você pode ouvir lá. Ele estava falando com um dos colegas de navio que estavam fazendo algumas camaradagens, passando seu tempo, como dizem. E o companheiro disse, a água, e sim, haverá, nós podemos ouvir, já está rangendo de uma forma estranha. Há ruídos que nós nunca ouvimos antes. Esse navio está se despedaçando. Nós podemos ouvi-lo, nós sabemos, estão tão lá embaixo. E o colega disse, você conversou com aqueles que estão lá embaixo? E ele disse, nós não iremos lá. É muito feio lá embaixo, nós não queremos estar lá. Mas o que nós podemos ouvir, nós sabemos que esse navio não estará flutuando por muito tempo. Tudo parece mudar. Tem sido de certa forma os dias do meu pai, dos meus avós, até mesmo nos meus dias, mas não agora. Estamos ouvindo o rangir começando a quebrar e a ser separado, barulhos que nós nunca ouvimos, batidas, estalidos. Esse navio afundará. Até que você tiver água, não se importune com isso. E é assim que foi, como relato após relato, parecia filtrar até mesmo aqueles que estão no comando, que diziam não, é apenas a imaginação deles. Sempre foi dessa forma, continuar sendo assim, sempre foi assim. O oceano não é perfeito, mas continuará. E então foi que esse é o navio chamado Humanidade. Conforme ele passava o marcador, que ninguém pensava que poderia passar, conforme ele entrava em águas nunca antes mapeadas, chamadas 2012 além. E aquele dos 50 decks abaixo da promenade estava correto, porque havia as coisas acontecendo. Coisas acontecendo que ninguém esperava e era amedrontador. Eles sempre estiveram naquele navio, navegando esse oceano chamado Terra, realidade. Mas o que é que eles estavam ouvindo? Era amedrontador? Alguns estavam se reunindo e falando sobre aquilo, sobre um período de tempo, haveria grupos envolvidos e perguntando o que nós vamos fazer a respeito, porque eles estavam todos ouvindo aquilo. Parecia como se os decks mais embaixo eles ouviram primeiro, porque eles estavam na água. E aqueles lá abaixo de 50, bem, eles nem iam lá, porque era escuro demais para se ver. Mas então houve aqueles que vieram de 70 decks abaixo da promenade. Mal se podia reconhecê-los. Eles estavam em culturas que eram horríveis, onde havia coisas que simplesmente não se faz, onde crianças não vivem muito tempo, ou se elas viverem, eles cortarão sua mão.
Decks em que ninguém queria estar, especialmente aqueles que estão na promenade. Não, eu nunca quero ir lá. Bem, é isso que eles diziam, ali que eles diziam que estavam os ratos. Há ratos. E eles estão vindo para cima. Eles sempre achavam que havia ratos, mas eles falaram, mas ele permanece apenas assim, abaixo de 50, estamos bem. E agora eles estavam começando a vê-los. É em 40 decks abaixo e 30 decks abaixo. Os ratos pareciam sair do nada. Alguns dos companheiros diziam, nós não temos ratos, esse navio não está infestado de ratos. Eles descobriram diferente daquilo. Quando aqueles começaram a gritar, gritando, os ratos estão aí na promenade. Parecia que as coisas mais escuras estavam saindo dos lugares onde ninguém queria ir e começando a se mostrar. E esse navio, os membros da equipe, da tripulação, foram enviados para destruir os ratos o mais rápido que podiam, mas eram muitos. Simplesmente um outro sinal. O que acontece quando um navio afundará? Bem, os ratos sabem, vocês sabem. Eles estão deixando o navio. Eles não podiam se esconder depois de um tempo. É assim que os rumores são. Mesmo 50 decks abaixo, os rumores se espalham. Eles espalham para a elite. E os primeiros 5 decks chamarão de os mundos do primeiro mundo. Então eles começam a estar conscientes daquilo. O alimento estava com gosto diferente. O ar-condicionado não estava funcionando muito bem. Estava ficando um pouco frio demais. As coisas que sempre tinham funcionado pareciam estar quebrando. Então, eles tiveram uma informação, uma notícia, que no deck 40 estava muito infeliz com o deck 39. Talvez não uma guerra, mas pelo menos uma revolução. Agora, aquilo nunca tinha acontecido antes. Eles já tinham superado aquilo. Aquilo era história antiga. 39 e 40, eles já tinham feito paz há muito tempo atrás. Mas de repente, aquilo era ameaçador. Havia um desconforto. Tudo abaixo do deck 10 parecia estar começando a ouvir coisas. E agora, até mesmo alguns daqueles deck 6 estavam ouvindo coisas. E coisas que estavam ouvindo não eram prazerosas. Se você estiver num barco de forma alguma, você estava ouvindo quebras de madeiras. Esse navio afundará? Será que há alguma água já? Poderia dizer o tripulante. E eles então enviaram um membro da equipe e disseram, não há nenhuma água. E no entanto, algo mais que eles perceberam, lá no armazém, no mais baixo do mais baixo, onde todos estão em controle do quão rápido aquele navio vai, enquanto ele funciona, todos eles estavam discutindo. Porque parecia como se o barco estivesse se desacelerando. E, no entanto, os propulsores estavam tão rápidos quanto sempre foram antes. Mas o paradigma de quão rápido aquele navio iria, ou quanto combustível é usado, como você o consegue, como você usa, aquilo tudo estava quebrando. Havia até alguns que disseram, nós poderemos estar ficando sem combustível. Nós teremos que fazer algo diferente. Pois esse navio parará. E todos sabem que o navio não pode parar, porque se ele parar, a água entrará dentro dele. Eles precisam continuar adiante. E então, meus queridos, essa parábola continua. E você poderia dizer que ano após ano a coisa só piora. Os ratos continuam vindo. Agora eles perceberam que até mesmo os ratos estavam abandonando o navio, literalmente pulando fora. Eles não queriam fazer parte mais daquilo. Alguns daqueles nos decks abaixo estavam tão infelizes e tão seguros de que o navio não afundaria, que eles tiraram suas próprias vidas. Eles estavam convencidos de que não funcionaria. Assim é o que as culturas fazem 50 decks abaixo, foi dito. Aqueles que você nunca quereria ver. Aqueles que são controlados por aqueles que são desequilibrados e disfuncionais. E então, este navio chamado humanidade estava com um problema, aparentemente. E aqui está o que eu quero dizer a vocês.
que naqueles anos, daquele navio se desacelerando, com todos aqueles barulhos, aqueles estalidos e batidas, eles começaram a ver acontecendo. O primeiro que viu não podia acreditar. Ele olhou para o lado, ele viu uma parte, uma imensa peça do tamanho do navio de madeira que eles estavam, onde ele estava quebrando e caindo na água. Ele reportou, ninguém acreditou, até que ele deu uma olhada. Eles disseram, isso é impossível. Esse navio foi feito de forma tão bem. Ele sempre se manteve, por éons ele tem se mantido. Ele não quebra desta forma. Mas todos eles sabiam que se ele quebrasse um pouco mais, se bastante daqueles pedaços caíssem, todos eles estavam perdidos. Lá em cima, nos primeiros 5 decks, bem, eles não receberam aquelas mensagens. Eles tinham outras mensagens. Eles tinham mensagens de que as coisas poderiam acontecer, mas ninguém disse que eles iriam afundar. E se eles tivessem, eles não acreditariam, porque, afinal de contas, eles são abundantes lá em cima, eles têm bastante. E eles pensam que esse navio chamado humanidade podia, na verdade, afundar? Não estava na realidade deles. Mas alguns deles viram pedaços na água e as madeiras flutuando, quando eles estavam tendo um drink na promenade. E aquela notícia se espalhou também. Algo está acontecendo. Se você ouvir os seus noticiários, meus queridos, o navio está afundando. Ele está afundando em cada simples maneira com que vocês estão acostumados. E todas as coisas que você poderia contar com elas estão começando a erodir-se. É isso que eles diriam a você, porque é assim que parece naquela dimensão na qual a humanidade sempre esteve. Percebam, o navio não durará, eles dizem. Deixe-me apresentar-lhes algo que alguns ouviram e outros não. Alguns viram e outros não. Uma das crianças espreitando por ali para um dos decks, que é estranho e incomum. Um deck que foi dito para você ficar afastado dele. Porque naquele deck havia coisas inexplicáveis acontecendo. Sabem, não quero ir lá. Mas as crianças, elas são inquisitivas. E elas foram para aquele deck. E havia muita luz lá, mais do que o comum. Mas aquilo que elas ouviram, que elas nunca se esquecerão, foi o cantar. Um deck inteiro. Tantas pessoas estavam cantando canções. E eles tinham letras naquelas canções. E as crianças que ouviram as letras estavam imaginando a história que estava sendo cantada. E a história que eles estavam cantando era dando as boas-vindas a um novo navio. Cantando a respeito do navio. Só que não havia perdição. E ele ouviu atentamente e disseram que o novo navio, ele brilha no sol. Eles não sabiam o que fazer com aquilo. Mas aquele que estava cantando sabiam. O que eventualmente aconteceu nesta parábola foi que toda a velha madeira daquele navio quebrou e desapareceu. Toda, caindo em um velho oceano e desapareceram. O que vocês não podiam ver, a menos que você estivesse fora daquele navio, é que, conforme os pedaços se quebravam, eles expunham algo mais. Uma superfície totalmente nova e brilhante, que o tempo todo
tinha estado lá, mas não era revelada. Tinha estado lá esperando para o velho quebrar quando fosse o tempo. E todos os outros decks, tudo que eles viam era a quebra. Eles não viram o novo metal brilhante que estava substituindo a madeira. Aquele navio parecia estar desacelerando na água porque os motores eram velhos e eles estavam não funcionando muito bem. Até que eles receberam um novo motor. Motores que trabalhavam de forma diferente do que qualquer um tinha pensado como um motor poderia trabalhar, sem nenhum combustível. Lentamente, aquele navio revelou a si mesmo esta humanidade e, literalmente, ela renovou quase como se fosse biológico. Como se fosse um corpo que se rejuvenescia, mas nunca tinha... E que ninguém tinha feito aquilo e ninguém esperava que aquilo aconteceria. E aqueles nos decks mais baixos estavam com medo. Quando você diz que estará tudo bem, não quer dizer... Eles diziam, não, o navio é aliado. Isso não acontecerá. Algo está errado. Isso é maligno. E há tantos que viram um navio se rejuvenescendo e ficaram com tanto medo que nada mudou enquanto eles viveram. E eles temeram aquilo por todas as suas vidas até sua morte. Aquilo também está acontecendo agora mesmo. Porque, às vezes, quando aqueles veem a luz, eles não sabem o que é. Bem, eles acham que é fake. E ao invés de uma revelação de beleza, compaixão e amor, tudo que eles veem é um culto. E eles não querem fazer parte daquilo. E eles irão deslizar para um deck mais baixo para poder descobrir aquilo que ele estava acostumado, até que ele se estabelece com os outros. E eles dizem, estou feliz agora, porque eu estou em um deck chamado medo. E todos estão com medo. Então, eu tenho todos a bordo comigo, sentindo da mesma forma. Lentamente, o deck começou a se isolar daqueles que estavam acreditando e vendo e aqueles que não estavam. Aqueles que estavam com medo e que sempre estariam com medo e aqueles que iriam negar o que estava literalmente acontecendo diante dos olhos deles. Os ratos todos foram embora. Todos eles. Ninguém queria ir àqueles decks abaixo de 50. Mas agora, parecia estar bem, porque aqueles decks abaixo de 50, eles estavam começando a se limparem. Eles estavam abaixo da linha da água, todos eles. E eles perceberam que não havia água. É interessante, não é? Que aqueles que estavam cheios de terror foram dos primeiros a sair. Eu acabei de pintar uma cena de uma nova realidade, de uma nova sociedade e uma nova humanidade pelos próximos 300 anos. As coisas acontecerão. Coisas que vocês não esperavam. Finalmente, o condutor do navio, o capitão, que sempre estava no comando de gerenciar aquele navio como família, aqueles que estavam diante dele, aqueles antes dele, todos eles se demitiram, porque ele disse, eu não sei mais como operar esse navio. Ele parece estar se operando por si mesmo. Consciência mais elevada é desta forma. Não é necessário o tipo de liderança de uma velha terra. Vocês não viram isso ainda, e vocês não sabem o que vocês não sabem. Mas uma consciência mais elevada, com coerência, é uma consciência que gere a si mesmo de uma forma muito funcional. Isso é tudo que eu posso dizer a vocês sobre o que pode estar vindo e na hierarquia daquilo que vocês chamam de governo e gerenciamento. Não parecerá o mesmo como tem sido pelos últimos 200 anos. E alguns de vocês, neste momento, que são astutos e inteligentes, estão vendo seus governos com alguns das suas peças caindo. E alguns daqueles que não querem passar a leis é eliminar o outro. Este é o navio no qual vocês estão. Isso começa agora. Eu disse esta manhã, o navio não irá se afundar.
Todos aqueles que preveem o apocalipse, que estão em um outro tipo de realidade, um outro tipo de paradigma, acreditam que para poder ter algo diferente, você precisa eliminar o que você tem. Isso significa que sua economia precisa falhar completamente, ela precisa descer ao fundo e ser reconstruída do zero. Este é um velho paradigma de como as coisas costumavam funcionar. E estamos falando sobre integração, estamos falando sobre novas coisas, crescendo onde as velhas coisas estavam e surgindo quando vocês não esperavam. Estamos falando sobre as velhas coisas se esgueirando para aquele oceano novo, como deveria ser. Estamos falando sobre novas revelações, onde a luz aparece onde você não pensaria que apareceria, 50 decks abaixo ou mais. Estamos falando sobre coisas que ninguém previu. Ninguém. Porque você não pode prever o que você não pode ver em uma outra dimensionalidade, que é uma consciência mais elevada. Nós já dissemos isso antes. Baixa consciência não pode olhar para cima, para uma mais elevada. Uma vez que você está mais elevado, você pode olhar para baixo. Mas porque você não sabe o que você não sabe, você não pode vê-lo. E eu acabei de dar isso a vocês. É disso que se trata esta mudança. E nas décadas que estão por vir, vocês verão muito disto. E eu vou perguntar a você, nesta sala, aqueles que estão ouvindo isto, nesta parábola, em que deck você quererá estar? Eu quererei estar no deck do medo. Eu serei aqueles que disseram, eu sabia, todos esses ratos, eles sempre estiveram lá, sabe? Eles estão vindo nos buscar. Eu sempre sabia que eles estavam lá. O pior do pior está acontecendo, estamos presos nesse deck. Ah, que pena, este sou eu. E você sabe de quem eu estou falando. Porque eles estão em toda parte. Conforme eles veem aquela luz expor as coisas mais obscuras nesse planeta, as coisas que não se pode nem mencionar, que sempre estiveram lá, eles terão ideia de que é novo e que o navio da humanidade está condenado. E eles não verão como as coisas são, a exposição de algo que sempre esteve aí. A exposição de algo que será vaporizado porque a luz faz isso. Eles não podem existir em uma consciência mais elevada, em um navio que está começando a se renovar e a se tornar mais forte e mais rápido e diferente. Eu não acho que nenhum de vocês queira perder esta parábola, ou o que ela significa, ou como ela funciona. Mas a natureza humana tem escolhas. Para aceitar, para compreender, para trabalhar além daquilo, para ficar aprisionado, para temer, todas estas coisas. Isso é sua escolha. Enquanto isto, eu direi a vocês, as velhas almas deste planeta estão cantando com letras a respeito deste novo navio. E aquelas letras incluem outras letras sobre uma nova Jerusalém, sobre um novo planeta, sobre uma coerência, sobre coisas que vocês não planejaram, a respeito de alimento para todos e água limpa quando vocês pensavam que ela não existia, a respeito de invenções que estão vindo na sua direção, que fazem sentido e ajudarão a humanidade, ao invés de estuprar a Terra. Este é o potencial. É por isso que eu estou aqui, dando a vocês estas mensagens a partir da fonte criativa. Porque estas são as mensagens que já aconteceram antes em outras sociedades que passaram exatamente pelo que vocês estão passando. Meus queridos, livre-arbítrio é interessante. E neste planeta e nessas culturas, e uma interface uma com a outra, qualquer coisa pode acontecer 2 passos adiante, um passo atrás, um outro passo atrás, um outro passo adiante. Cabe a vocês. O quão rápido vai é sua decisão. E não está vindo das estrelas, não está vindo da fonte criativa. E é por isso que eu estou aqui, para informar as almas dos que estão ouvindo, para não temerem, para sustentarem a luz e para serem parte de um novo navio. Vocês estão retornando, mesmo quando vocês pensam que não, mas vocês irão. Vocês não perderiam essa festa. Vocês a criaram. Vocês não perderão a graduação. E conforme vocês retornam, meus queridos, vocês se lembrarão. E vocês saberão muito cedo
tudo o que está acontecendo. E vocês se juntarão a esse coro que canta a respeito de uma nova energia, que canta a respeito de uma coerência de amor e compaixão que é diferente de qualquer coisa que vocês já viram e que começa a mudar instituições, a forma como as coisas, como eles pensam, a forma como eles trabalham. Deixa eu deixar isso bem claro. Isso não tem nada a ver com a nova era. Não tem nada a ver com sistemas espirituais. Todas estas coisas mudarão de acordo. Isso tem a ver com uma população geral da Terra, que começará a sentir estas coisas, ser parte destas coisas, e sob a orientação daqueles que parecem mais sábios, e mais amorosos, e mais gentis, chamados as velhas almas. E estes são aqueles para quem eu estou falando. Eu quero que você mantenha esta visão. Porque o que você está fazendo hoje é apenas o começo. Esteja pronto. Para aqueles que se erguerão dos outros decks, dizendo que esse navio está afundando, estejam prontos. E quando eles fizerem isso, eu quero que vocês reconheçam-nos por quem eles são, e o medo no qual eles estão, e na dimensionalidade na qual eles estão. E eu quero que você os ame, os sustente, os ampare, os conforte. E diga a eles que nem tudo é como parece ser. Este é o seu trabalho. Você quer saber por que você está aqui? Para sustentar essa luz deste planeta, não importa o que você faça. Simplesmente indo para o trabalho, simplesmente cuidando da sua família ou dos seus netos, você está como interface com outros humanos, muitos dos quais estão com medo. E é isso que você faz. Você não precisa escrever um livro, você não precisa concorrer às eleições, você simplesmente precisa sustentar esta luz. E mesmo que você não tenha as palavras, você poderá cantar a canção a respeito do novo navio que está sendo criado debaixo de seus pés. E assim é. Namastê. Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.